Oi, meu nome é Maísa, esse é o Porque Leio e é hora de começar a avaliar as leituras que eu fiz no mês de julho. Bom, como sempre eu faço no final do mês, eu começo a trazer as avaliações, as minhas impressões em relação às leituras feitas no mês. Esse mês eu acho que está funcionando super bem, tenho algumas leituras para serem finalizadas. Por conta da quantidade de livros, resolvi dividir em 2 vídeos. Bom, então eu vou conversar com você sobre 6 leituras finalizadas até o momento. O primeiro deles, Condição Artificial, da Martha Wells, publicado pela Aleph, é o segundo livro da série Robô Assassino. Se não me engano, são 5 ou 7 livros, e ele vai dar sequência, então, a Alerta Vermelho, que já tem uma adaptação na Apple TV, eu comecei a assistir, tô gostando bastante, e aqui a gente vai acompanhar o nosso robô, que se autodenomina robô assassino, porque ele perdeu a memória do passado dele, ele sabe que aconteceu alguma coisa muito ruim, e ele tem certeza que ele, no final das contas, é um grande perigo para os seres humanos. A ironia disso tudo é que ele pertence a uma empresa que vai destacá-lo para ser um robô que vai tomar conta de grupos de seres humanos que estão aí ou minerando, ou em busca de artefatos, fazendo pesquisa avançada em outros planetas. Então, no primeiro livro, a gente vai encontrar o robô assassino tomando conta de um grupo de seres humanos, e apesar de ter conseguido hackear o próprio sistema, né, de gostar mesmo de ficar assistindo séries, ele acaba se sentindo na obrigação de tomar conta daquele grupo de seres humanos. E ele começa a ficar reflexivo, né? Então, esse segundo livro, ele está em busca do mistério do que aconteceu no passado dele. Então, a ideia é chegar até o planeta onde esse evento aconteceu, e para isso ele vai pegar carona com o TED, que é o Transporte Exploratório Desgraçado. É o nome carinhoso que ele vai dar para essa nave, que tem uma inteligência artificial que é deliciosa. Os diálogos entre o robô assassino e Ted são, assim, maravilhosos. E é o Ted, no final das contas, que dá um grande empurrão pro robô assassino resolver de vez o que aconteceu no passado dele. Então, é um livro que tem muita ação, sim, mas é um livro bem reflexivo. Porque o robô assassino, no final das contas, está muito preocupado sobre qual é o lugar dele nesse mundo, nesse novo mundo, né? É possível uma inteligência artificial buscar o seu próprio lugar no mundo? Esse não pertencimento, né? Essa sensação de não ter um espaço, seu espaço nesse mundo, incomoda bastante. E as discussões e as conversas que ele tem com o Ted são impagáveis. Eu adorei, é uma das melhores continuações que eu li esse ano. Ele não apareceu na tag dos 50%, porque foi uma leitura do mês de julho. Mas agora é esperar o lançamento dos próximos livros, e fica aí a recomendação se você gosta de uma ficção científica que é muito divertida e ao mesmo tempo reflexiva. Fiz a leitura de O Casal Perfeito, de Ellen Hildebrand, publicado pela Arqueiro. Essa era uma leitura que era para ter feito no ano passado, mas o final do ano sempre me atropela. Acabei deixando para 2025. Eu estava muito empolgada, um livro de suspense e mistério, que tem adaptação na Netflix, mas acabei ainda não assistindo, conferindo essa adaptação. Nessa história, nós temos um casamento. E esse casamento, ele envolve uma família muito poderosa, com muito dinheiro, cuja matriarca é uma escritora de livros de suspense e mistério. Um casamento que parece perfeito. O filho dela está se casando, ela se propôs a pagar todas as despesas do casamento, então as pessoas estão indo para esse evento, né, passando ali alguns dias até chegar a data. Na manhã do casamento, a madrinha da noiva aparece morta. E a partir daí a gente tem máscaras que vão caindo uma em cima da outra, porque de certa maneira todas as pessoas ali guardam segredos, e são segredos muito humanos, ao mesmo tempo que alguns deles assustam um pouco, boas reviravoltas, boas surpresas, é o que a gente vai encontrando ao longo da história. Ele então tem muito flashback para explicar as coisas que estão acontecendo com esses personagens, e a gente tem algumas coisas que não estão tão bem encerradas, mas de um modo geral, eu até coloquei na minha resenha no Instagram que eu achei que o final foi triste. Ele foi triste porque ele traz, assim, um desdobramento
que eu não estava esperando, mas ao mesmo tempo muito fiel ao que o livro estava construindo. Então ele é triste, mas ao mesmo tempo eu gostei. Ele tem uma pontada ali de uma autonomia que até então eu não tinha visto em determinados personagens. Faltou alguma explicação ali ao final, não que ele tenha deixado pontas soltas, mas eu achei que a polícia deu por encerrado esse caso muito rápido. E também eu queria um pouquinho mais do que aconteceu com os pais da noiva, porque a mãe dela estava com uma doença terminal e eu acho que ela podia ter um pouquinho mais de espaço nessa história, principalmente em função de alguns desses mistérios que vêm à tona. Gostei, uma leitura muito boa, um drama com mistério, com suspense e mistério, e que depois agora é conferir a série que está disponível na Netflix, se não me engano. Outra leitura finalizada agora em julho, Rouxinol e o Monstro da Biblioteca, publicado pela plataforma 21, que já anunciou a sequência, né, o segundo livro para o segundo semestre. Nessa história, seres sobrenaturais aparecem, surgem na Terra e começam a acabar com a raça humana. Então há um tratado para que eles possam conviver com uma relativa paz, e esse tratado ele tem regras rígidas. Mas a nossa protagonista é uma ladra, ela cresceu ali numa situação bem ruim, carrega muito, uma história com muitos traumas, uma história de negligência, então ela tem uma raiva muito grande dessa sociedade que finge que as coisas estão super bem, quando tem muitos seres humanos que estão ali em situações bem degradantes. Ela é uma ladra, ela é contratada para roubar um objeto. Quando ela tá nessa mansão, ela acaba sendo surpreendida pelo dono, mas ele percebe que ela passou por proteções mágicas e não disparou nenhum alarme. Então ele fica muito curioso com isso e vai contratá-la para roubar um grande artefato mágico que estaria nas mãos do rei vampiro. Então são muitos seres sobrenaturais que habitam aqui, a gente está falando de Nova York, e a nossa protagonista então vai se ver aí tentando descobrir um pouco mais sobre ela mesma, de como treinar algumas habilidades para conseguir, para ter sucesso nesse grande roubo, porque pode ser que ela consiga resolver de vez a situação financeira dela e de dois grandes amigos. Então eu gostei muito da história, lenta em alguns momentos, algumas coisas que ficam assim, que são trazidas sem grande explicação, mas depois a gente vai vendo as implicações disso. E muita gente falou que pegou o plot muito rápido. Eu confesso que eu não estava entre elas, porque há uma história sendo contada aqui e eu não prestei atenção nela. E, sinceramente, não tinha entendido essa grande dica que a autora dá. E eu achei muito bacana. Mas, ao final, ficaram em algumas dúvidas. Quero ver como é que a autora vai resolver essa questão. E, no final das contas, gostei bastante por conta dessa discussão, né, desse desamparo desses seres que ficam, das pessoas que ficam marginalizadas e que tem que se juntar de alguma forma, criar uma fidelidade ali entre elas para sobreviver no mundo que parece perfeito, mas que esconde ainda muitos problemas. Uma boa história, e vai sair uma resenha através da News da Livraria Leitura. Revisitei Anjos e Demônios do Dan Brown, porque nós teremos o 7º livro sendo lançado agora em setembro, da série do Robert Langdon. Fiz essa leitura muitos anos atrás e foi muito bacana, porque eu conseguia me lembrar das cenas do filme, foi muito bacana. Bom, revisitar essa história foi interessante. Primeiro que eu não me lembrava que os capítulos eram tão frenéticos, são capítulos curtos, mas é impossível parar, a gente quer saber respostas e somos levados ali em enigmas atrás de enigmas, a gente está falando de um momento de conclave, então vai ressoar um pouquinho algumas situações que vivenciamos esse ano, né? Mas são situações assim, é enigma atrás de enigma e eles têm de ser descobertos porque eles podem ser os responsáveis por salvar a humanidade de certa maneira. Então eu gostei bastante. Mas, ao mesmo tempo, uma história que não envelheceu tão bem. É interessante a quantidade de falas, de ações, de descrições em relação às mulheres nessa história que envelheceram muito mal. São muito machistas, muito misóginas. Eu sei que um personagem específico aqui, ele tem esse olhar para a mulher como objeto, mas as falas, elas ficaram tão engessadas e tão envelhecidas que me incomodou um pouco.
E claro, tem uma cena que ao final, né, ali perto do final, que é daquelas cinematográficas. Mas quem é que pode falar que não poderia acontecer, dada. Bom, quem assiste 007 já viu ele escapar de cada situação que o Robert Langdon também conseguiu fazer da sua proeza, não tem problema nenhum. Não foi isso que me incomodou. A única coisa que me incomoda mesmo é essa forma de escrever e de situar mulheres dentro da história. Talvez ela não passe muito bem aí numa escala que vai fazer essa avaliação de como que as mulheres são colocadas aqui. E, de qualquer maneira, quero revisitar as outras histórias, porque da série do Robert Langdon, eu só não li Origem. E como Arqueiro está lançando com essas capas novas, que eu achei lindas, quero fazer essa releitura para chegar em setembro, que é daqui a pouco, com todas as leituras em dia. Será que eu consigo? Nossa, uma leitura incrível, incrível. 5 estrelas, talvez eu tenha dado 4,5, mas eu favoritei. Bruxa Rebelde, da Kristen Sicarelli, também da editora Arqueiro. É a finalização da duologia que começou com O Caçador de Bruxa, que é a duologia Mariposa Escarlate. Gente, que livro fenomenal. Eu gosto muito da trope de inimigos para amantes. Mas eu gosto quando é inimigo de fato, não aquela inimizade, aquela raivinha, aquela coisa boba. E esse daqui é um dos livros que levam mais a ferro e fogo a questão de serem inimigos, porque eles vão se apaixonar, uma bruxa e um caçador de bruxa. Mas em momento algum eles deixam de entender que a situação não poderia existir. Então, no primeiro livro, a gente vai conhecer a Rune, que é uma bruxa disfarçada que está tentando salvar outras bruxas nessa ilha que já foi governada por um clã de bruxas, mas que houve um golpe, elas foram depostas e foram perseguidas. O Gideon, ele faz parte da guarda sanguínea e ele vai caçar essas bruxas. Só que os planos dele, vira e mexe, eles são vencidos por uma tal Mariposa Escarlate. Ela recebe esse nome porque as bruxas, quando elas fazem seus feitiços, elas deixam um símbolo. E o da Rune é justamente a Mariposa Escarlate. E ele vai atrás da Rune porque parece que ela talvez tenha essas informações. Então é assim que esses dois vão acabar se envolvendo. E o final do primeiro livro, ele traz uma situação que parece que não tem solução. E é isso que a gente vê na maior parte de Bruxa Rebelde. São muitos momentos tensos, muita ação. Os dois, durante boa parte do tempo, não acreditam que esse mundo permita pessoas, né, tão opostas, em lugares tão opostos, que essas pessoas se relacionem. E eles vão ter que passar boa parte dessa história tentando descobrir uma terceira via. Tem uma cena que ao final que eu achei de uma ousadia da autora que foi delicioso, assim, sabe quando você lê e não acredita? Não acredito que ela fez isso, não acredito que ela tomou essa decisão. E foi perfeito, foi assim realmente muito bom, adorei, recomendo se você gosta de fantasia, se você gosta de boas histórias de romance, mas romances que são construídos, que são, sabe, tem uma longa via aí para ser pavimentada antes de chegar ao Felizes para Sempre, se é que ele existe. E se você gosta, claro, de histórias com muita política. A Kristen Sicarelli, ela coloca muito de política nas suas histórias. Eu já li uma outra trilogia dela, que é uma história mais jovem, essa aqui é uma história mais adulta, que vai trazer, então, essa disputa por um poder entre bruxas e pessoas que odeiam as bruxas. Mas será que esse ódio, ele permeia todo mundo? Ou é um ódio de um grupo pequeno de pessoas que acaba se infiltrando, né? As pessoas entendem que elas não têm outra opção senão odiar também. Será que é isso? Adorei, recomendo. Foi realmente uma das histórias favoritadas desse mês. E a última leitura para compartilhar com vocês também é uma leitura que vai ter resenha lá na news da Livraria Leitura, Purpúria, o segundo livro da trilogia que começou com Belladonna. E nessa história, em Belladonna, a gente vai encontrar uma protagonista que perdeu os pais muito jovem, ela passa na mão de vários tutores, mas que acabam encontrando a morte também. E ela fica com esse estigma, né, de que ela leva a morte por onde ela passa. Até que ela entende e ela percebe que ela enxerga a morte, ela consegue conversar com a morte. E na casa que ela tá, né, com o tutor atual, ela percebe a morte rondando uma prima dela.
e ela fala que dessa vez ela não vai permitir. Um mistério muito grande em relação a esses mistérios que envolvem a protagonista. E nesse segundo livro a gente tem o surgimento de um outro personagem, que é o Destino. Ele chega aqui com muitas certezas em relação ao passado dele, que estaria voltando, né? Então estaria ressurgindo. E ele tem uma certeza inabalável e ele vai atrás do que ele acredita ser verdade. E a gente fica um pouco perdido. Não, para um primeiro momento não dá para acreditar, mas é muito fácil entender por que, que ele tem essa visão e por que, que grande parte dos personagens tem essa mesma visão, mas depois a gente vai entender que tá todo mundo enganado. E é um engano bom, porque ele vai trazer uma dinâmica nova para essa trilogia. Então a gente sai da trama envolvendo a Signa e a morte. Então a gente tem uma amplitude dessa história que eu achei bem interessante. Eu gostei dessa nova possibilidade aí para a história e por conta disso coloquei o Histeria como leitura do mês de julho ainda. Talvez eu não termine em julho, mas é uma leitura que eu já comecei e que eu tô achando bem interessante. Bom, então foram essas as 6 primeiras leituras que eu queria compartilhar com vocês e bora conversar. Leu algum desses livros? Participou de alguma leitura coletiva deles? Qual foi o melhor livro que você leu no mês de julho? Lembrando que vem uma segunda parte, eu não sei ainda quantos livros eu consigo terminar. Teoricamente, o próximo vídeo vem com mais 6 livros, não sei ainda. Também não vou fazer nenhuma correria doida, se der eu venho compartilhar mais 6 livros com vocês. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Vou te pedir a gentileza, se curtiu o conteúdo, se ainda não é inscrito, para se inscrever. E também te pedir a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Essas informações sempre ficam aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!